visão de estado depois da morte, o próprio capítulo da Bíblia, que nos dá uma certa noção sobre o que acontece. Lucas 16, 19 a 31. É a história do livro do. Isso. Então, o único texto bíblico que nos dá um certo vislumbre de como é a vida após morte é Lucas 16, capítulo, versículo 19 a 31. O rico e o Lázaro. Muito bem. E ali nós já explicamos sobre o Hades, o Seol, o seio de Abraão, o lugar de tormento, a transferência para o paraíso e o abismo onde estão presos potestades demoníacas, que será solto na grande tribulação. Então, isso aqui também. Bom, o número 7 é o número da perfeita, grave e saiu. O número 6 é o número humano, como foi criado no sexto dia. E o número 7 é o número da perfeição. Então, Cristo passeando nos candelabros de ouro. Então, são 7 candelabros de ouro. Ele passeia com 7 candelabros de ouro, o número da perfeição. Expliquei aos irmãos também. O número 7 está praticamente em todo o livro de Apocalipse e não está ali por apoio. É uma referência clara sobre a perfeição de Deus, no seu juízo e nos últimos acontecimentos da história da humanidade. E ali é um candelabro, na foto parece pequeno, mas ele é enorme, muito grande. Ele era um dos utensílios do templo e será reconstruído para a grande tribulação. Bom, aí nós iniciamos, irmãos, falando sobre as 7 igrejas. Quais são elas? Vamos falar dos 3? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Nós vamos gravar? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Mais uma vez? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, muito bem. Eu expliquei aos irmãos que, teologicamente falando, essas igrejas podem ser uma igreja local, pode ser uma igreja, uma época da igreja, com seus 2 mil anos de existência, ou pode ser a nossa vida espiritual. Eu posso estar vivendo agora na Esmina, ou eu posso estar vivendo agora na Filadélfia, ou Tiatira. Então, grave isso aqui. Por que é importante nós estudarmos sobre as 7 igrejas? Porque, primeiro, ali, teologicamente falando, pode ser uma época da igreja, esses 2 mil anos de existência. A época da igreja foi Esmina, foi Pérgamo, foi Laodiceia, pronto. Ou pode ser uma igreja local. A igreja de Barreiras é o quê? É Esmina, uma Pérgamo, uma Tiatira, então pode ser uma igreja local. Ou pode ser uma época da minha vida espiritual, pessoalmente falando. O que é que eu estou sendo agora? Uma Éfeso, deixei o primeiro amor, caí, e não sei de onde foi que caí, ou sou uma Tiatira, vou ser perseguida. Então, grave isso aí. Por isso, é importante nós estudarmos as 7 igrejas, porque pode ser uma época da igreja, uma igreja local, ou a minha vida espiritual. Grave isso aí, isso é importante, viu? Bom, diante disso exposto, nós já estudamos sobre a igreja que é Éfeso. O que é que diz ali? Se apagar só esse carro, melhor, né? Gatilha-se de uma cultura e religiosidade pagã. Ostentando de Atenas, Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pronto, então a primeira carta, a quem Jesus direcionou a carta? O anjo da igreja. Então as cartas direcionadas ao anjo da igreja. O anjo da igreja recebia a carta e publicava toda a igreja. Então, eu sou o Senhor, e tenho na minha mão direita as 7 estrelas. 7 estrelas são 7 anjos da igreja. E passeio entre os 7 candelabros de ouro. O candelabro de ouro são as 7 igrejas. Então, Cristo, ele foi passeando sobre cada igreja e tendo dado sua igreja cada noção como ela estava. Depois ele veio, revelou a João o que ele viu em cada igreja
que existia naquela época. Éfeso foi a primeira igreja. Eu expliquei aos irmãos que essa estrutura que está aqui no meio é da época bizantina, não é o templo original da época de João. O templo original da época de João foi destruído. Então, quando houve a divisão do Império Romano do Ocidente e do Oriente, na época bizantina, eles reconstruíram essas igrejas. Então, o que nós temos hoje, se vocês não tiverem a oportunidade de viajar até lá, vocês vão ver exatamente essa imagem aí. Mas não é a igreja original, foi reerguida mais uma vez. Então, a igreja de Éfeso, essa aqui, aqui é o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo naquela época, e aqui é a cidade onde os turistas estão visitando a cidade onde era Éfeso, onde ficava localizada a igreja de Éfeso. Bom, expliquei aos irmãos também sobre algumas características dela, virtudes, advertências que Cristo trazia às igrejas. Eu expliquei aos irmãos também o seguinte: qual foram as únicas 2 igrejas que não sofreram advertência de Cristo? Só foi 2, das 7, só 2. Filadélfia. Não, sai não. Não, também não. Também não. Hã? Também não. Esmina, muito bem, muito bem. Gravem isso. Ó, das 7 igrejas da Ásia, Cristo ele seguiu um argumento sequencial. Ele vinha com elogios, depois advertência, depois uma proclamação de arrependimento. Entendeu? Então, elogio, advertência, depois uma conclamação ao arrependimento. Pronto. Esmina e Filadélfia foram as únicas 2 que ele trouxe elogios e uma palavra de recompensa. Não há uma advertência entre elas. Então, Esmina foi elogios e uma palavra final de recompensa pelas ações dela, juntamente com Filadélfia também. As outras 5, todas elas tiveram palavra de elogio. Eles começam elogiando a igreja, as suas virtudes, depois ele vem com advertências àquela igreja, depois ele vem com a palavra de arrependimento àquela igreja, para que ela volte, para que ela conserte, para que ela mude. Senão, eu tiraria esse capiçal da igreja e ela deixaria de existir. E deixa eu ser, para a gente ficar bom nessa noite, todas essas 7 igrejas da Ásia deixaram de existir. Elas não existem mais. Hoje, a Turquia, a região da Ásia Menor, onde elas foram instaladas, é predominantemente muçulmano. O Islã veio e tomou conta de tudo que existia naquela região. E eu quero falar o seguinte: o Brasil, ele se tornou, mundialmente falando, um país de celeiros de missionários. O Brasil, mundialmente falando, porque as outras nações, o Evangelho tem uma prepondência de crescimento, mas não tão quanto aqui no Brasil. E Deus, se nós não aproveitarmos essa oportunidade, o que é mais dado é mais cobrado. Nós temos uma grande responsabilidade, irmãos, com toda a humanidade. Bom, aqui é Éfeso. Hoje, irmão, nós vamos ver se a gente consegue falar sobre 2 igrejas. Eu vou procurar ser rápido nessa noite, para a gente consegue fechar 2 igrejas. Bom, deixa eu recapitular. De Efésios, que foi o que os irmãos entenderam sobre a aula de Efésios? Voltar ao primeiro amor, Sim. às primeiras obras. Venham de caístes, se arrepender e voltar. Foi esse o aconselhamento para a igreja. Alguma coisa? Pronto, exatamente isso. Éfeso, ela caiu, expliquei aos irmãos, caiu, continuou andando, aí lá na frente se encontra com Jesus. Então o que é que ele fala? Volte para o seu
primeiro amor, lembra-te de onde caíste, então retornasse onde caiu, para dali em diante começar a andar com Cristo mais uma vez. E eu falei aos irmãos, nós temos cuidado com a religiosidade, com o hábito cristão, com essa rotina de igreja, porque se não tiver essência espiritual, nada disso tem validade diante de Deus. Cuidado com a religiosidade cristã. Hoje nós vamos entrar na igreja de Esmirna, é a segunda igreja. Apocalipse capítulo 2, verso número 8, vai falar sobre ela, a igreja que está em Esmirna. Essas igrejas, elas tinham mais ou menos 80 quilômetros de distância